amados, fico muito feliz em ver que os irmãos aproveitaram bem a oportunidade. Deus vos deu uma oportunidade sem igual, a de saírem de vossas casas e de se reunirem buscando a presença dele. E vocês souberam aproveitar as oportunidades. A vida, ela é cheia de oportunidades. O problema é que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar, não conseguem enxergar as oportunidades. Isso é um problema muito sério. E muitos até enxergam, mas por alguma razão deixam as oportunidades passarem. Enquanto eu preparava o sermão, durante a semana, eu encontrei uma tirinha que expressa um pouco disso que nós vamos tratar hoje no sermão. Essa tirinha aqui, onde uma menininha conversa com um bichinho de estimação e ela pergunta: o que o ano novo irá nos trazer? E a resposta do bichinho é: 365 oportunidades. Ou seja, cada dia de sua vida, durante todo o ano, são cheias de oportunidades concedidas por Deus. No entanto, você olha para alguém que conquistou muitas coisas na vida e diz: nossa, como eu queria ter tido as oportunidades que essa pessoa teve. Seria tão bom que eu chegasse aonde essa pessoa chegasse. Ah, se eu tivesse essa oportunidade. Quem disse que você não teve? E quem disse que você não deixou todas elas passarem e até hoje anda deixando muitas outras oportunidades passarem? Pense nisso. Será que você deixou grandes oportunidades passarem nesse ano de 2022? Será que você vai fazer diferente no ano de 2023 que está entrando? Eu quero falar daquelas pessoas que se acham pequenas demais. O menor sempre é deixado de fora das oportunidades. Pelo menos é assim que as pessoas pensam. Porque fulano é grande demais, fulano tem recurso, fulano tem estudo, fulano tem isso, tem aquilo outro. Eu não, eu sou uma pessoa simples, não tive estudo, então isso significa que eu não tenho oportunidades porque eu sou pequeno. Será verdade isso? Observe, em 1 Samuel, do capítulo 17 por diante, vão acontecendo coisas interessantes no meio do povo de Israel. Os filisteus, eles se reúnem em tropas de guerra para guerrear contra Israel. O que acontece? Saul, sendo o rei de Israel, reúne, ajunta todos aqueles valentes dele e os ordena a batalha contra os filisteus. Por aqui você começa a ter uma noção do quão as pessoas que se destacam têm oportunidades na vida. Saul escolheu os seus valentes, os seus soldados e chamou. E deixou aqueles mais fracos, aqueles mais jovens para trás. O maior sempre é o centro das atenções. E aí você olha e diz: nossa, aquela pessoa, ela se destaca. Nossa, parece que o rio só deságua no mar, é verdade. Mas é mentira quando você aplica isso à sua vida. De jeito algum. O rio deságua sempre naquele que sabe aproveitar as oportunidades. E o maior, sendo o centro das atenções, aparenta que é isso mesmo. Observe o que diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados seria, um côvado seria 45 centímetros. 6 côvados
seria 270 centímetros. Ou seja, 2,70 metros. Um gigante com 2,70 metros. É óbvio que ele foi o centro das atenções. Todo o exército dele, do rei de Golias, o próprio rei de Golias, todo o exército de Israel e o próprio rei Saul olhava para aquele gigante e ficava pasmo, admirado. Ele, de fato, por ser grande e treinado em guerra, era o centro das atenções. Os grandes desafios sempre são para os grandes, você pode pensar. Não, esse desafio é grande demais, eu vou deixar para o evangelista, eu vou deixar para o obreiro, eu vou deixar para o pastor, eu vou deixar para a diretoria, eu vou deixar para meu pai, eu vou deixar para minha mãe, porque isso é grande demais. Muitas vezes são oportunidades que você tem e deixa passar. Observe o que aconteceu. O gigante para e clama às tropas de Israel e diz: para que saiais, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Era um costume das guerras desta época, muitas vezes para evitar muitas baixas, muitas perdas. E quando o rei confiava muito naquele seu combatente, naquele seu soldado, ou quando o próprio rei era muito habilidoso, ele desafiava um do exército inimigo. E aí fazia um pacto para que aquele que vencesse assumisse tudo aquilo que foi proposto diante deles. E foi o que Golias fez. Mas observe, Golias está desafiando todo o exército, todos os soldados valentes de Davi, de Saul. Escolha o melhor que tiver aí, traga para lutar comigo, e aí, se vocês vencerem, nós nos tornamos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Um grande desafio, que poderia ser só para pessoas grandes. Mas se você observar direitinho, isso era uma responsabilidade imensa. Imagine só, o soldado ele não temia somente o adversário com o qual ele ia lutar. Ele temia o peso da responsabilidade que estava sobre ele, meus irmãos. Imagine, ele perdendo a batalha, seria melhor de fato ser morto pelo inimigo, porque senão ele ia carregar o peso de ter tornado toda a sua nação, todo o seu povo, escravo. Que grandiosa responsabilidade que todos se eximiram e deram as costas. Por quê? Porque nem sempre são os grandes que estão prontos para os grandes desafios. Nem sempre eles estão prontos, e é o que se prova aqui. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Percebem? Eram valentes, treinados em guerra, eram grandes, mas tremeram diante de um grande desafio. Então o título do nosso sermão é o desafio de ser o menor. Como é difícil, hein? Ser o menor. O texto do nosso sermão é este, onde Davi diz em 1 Samuel capítulo 17. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. O desafio de ser o menor. Por onde passa? Para você vencer esse desafio de ser o menor e enfrentar grandes coisas, você tem que começar primeiro honrando as pequenas oportunidades.
É incrível como as pessoas só têm olhos para as grandes coisas. E o quanto elas perdem por desprezarem as pequenas coisas. Porque muitas vezes Deus quer ser honrado, dignificado, louvado, através de tua vida num pequeno detalhe. E você não se apercebe disso. Meus irmãos, eu passei por uma experiência que até hoje eu tento entender o que se passou na cabeça desse homem, desse jovem, com os seus 25 anos de idade. Lembro que estava descarregando o caminhão de mudanças e tinha uma bacia quebrada, uma bacia dessas de plástico, e quando eu peguei na bacia, ela abriu e cravou aqui nessa parte da minha mão. E ficou doendo e eu sem conseguir tirar, e até que as pessoas vieram, demorou um pouco para abrir e eu tirar a mão. E depois a pessoa chegou para mim e disse: bicho, eu estou chocado. Olha, eu estou sem palavras, eu estou sem conseguir entender. Eu digo: o que foi? Como é que tu passou por uma situação dessa e não chamasse nenhum palavrão, não xingasse, não gritasse, não ficasse resmungando? Como é que é possível uma coisa dessa? Meus irmãos, percebem que isso é algo tão insignificante para nós, mas que quando você se controla, quando você se contém, quando você se comporta diferente do que a maioria faz, Deus é louvado, e você nem se apercebe. Deus é louvado na tua paciência, Deus é louvado nas pequenas coisas que você pratica e realiza. Veja, todo mundo quando pensa em Davi, lembra logo do gigante Golias. Oh, nossa, que grande feito, e os pequenos? E os feitos antes deste grandioso? Você não para observar que Deus é honrado e se agrada quando você é fiel nas mínimas coisas? Observe, Davi, ele apacentava ovelhas. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Porque o que era que Davi estava fazendo, indo a Saul e voltando? Jessé, o seu pai, queria saber notícias da guerra e queria mandar alguns alimentos para os seus filhos, para seus 7 filhos que estavam na guerra. E Davi era enviado a esse propósito. Mas Davi fazia isso. Entenda, o que Davi estava sendo era um mero menino de recado. Um mero menino de recados. Qual a honra que tem nisso? Qual a glória que tem nisso? Muita, mas somente vinda de Deus, vista por Deus, aprovada por Deus. Porque para os homens isso é nada, mas para Deus foi o diferencial que Deus fez na vida de Davi. Observe, disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, e aí manda algumas comidas. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos. Ou seja, é como se fosse uma oferta para que o comandante liberasse Davi para ter acesso aos irmãos. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Então observe que pequenas coisas Davi fazia com zelo, com capricho, com carinho, com amor. E Deus honrava isso. Davi deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem,
correu a batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Ou seja, se você observar, ele cumpre detalhe por detalhe do que o pai fez, mandou ele fazer. Ou seja, era um fiel garoto de recados. Fiel mesmo. E o que acontece? Acontece que você precisa entender que o mal desta vida, o mal deste mundo, em você, está nos olhos, está em como você vê as coisas. Você olha para as coisas pequenas e despreza. Para um sorriso que você pode dar para um irmão, você não dá porque despreza. Afinal de contas, isso não é nada. Um abraço, uma atenção, uma ajuda a alguém que está passando na rua com um peso muito grande. Qualquer coisa que você olha, você diz, não, isso não vale nada. Não vale para você, que é cego, que é cega. Mas para Deus vale muito. Observe como Deus vê diferente. Ainda nessa ocorrência com Davi, antes dele ir à guerra, antes do filisteu, antes de Golias desafiar o povo, os soldados de Israel, Deus diz que tirou o reino de Saul e queria que Samuel ungisse um rei para Israel. E o que acontece? Veja bem, ele é enviado para a casa de Jessé, aonde Deus diz que é lá que tem o filho de Jessé que será ungido rei. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, isso é o profeta Samuel. Viu? Porque você pode dizer, nossa, está acusando, eu sou crente, eu tenho uma boa visão espiritual. Não tem. Se não se submeter ao olhar de Deus, você jamais terá. O profeta Samuel não tinha. Samuel disse, com certeza é este ungido do Senhor que está perante mim, o primogênito de Jessé, Eliabe. Só que Deus disse o quê? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor, o coração. Percebem onde está a diferença? Está em como você olha para as coisas. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu, ainda tem um mais moço que está apacentando ovelhas. Perceba que Davi ele era tão desprezado no sentido de acharem tão impossível que ele fosse ungido, que Jessé ia deixar Samuel ir embora e não cumprir com sua missão de ungir um filho dele. Até que, é lógico, Samuel diz, espera aí, Deus não se engana, tem alguma coisa errada aqui. Acabaram teus filhos todinhos, o que é que está vendo aqui? Ele diz, não, tem ainda o menor, tá, o mais moço, apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele, o menor. Disse-o, e aí o que é que acontece? Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, no meio dos grandes, no meio dos valentes. O menor foi honrado por Deus, porque o menor não sentia vergonha de ser fiel nas pequenas coisas. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Percebem que para vencer o desafio de ser o menor, você precisa saber honrar as pequenas coisas. Aprenda isso. São detalhes pequenos, mas se você fizer com amor, será maior
do que o maior homem da terra já fez. Depois, é preciso que você entenda, que você aprenda a enxergar as oportunidades. Enxergando as pequenas oportunidades, valorizando-as, honrando-as, você aprenderá a enxergar. E aprenderá a enxergar também as grandes, as maiores oportunidades. Olha o que aconteceu. Que diferença. Enquanto o povo tremia com as ameaças de Golias, que por 40 dias seguidos envergonhava Israel e desafiava um daqueles soldados. 40 dias. No dia que Davi ouviu uma vez só, você é tão pequeno, ele não deixou passar essa oportunidade. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Só que tem uma diferença aqui. Agora, Davi o ouviu. Agora, alguém que sabe aproveitar as oportunidades ouviu. E ouviu também todo o tremor de Israel, que diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Meus irmãos, Davi não ia aceitar isso nunca. Ele ouviu a ameaça e ele ouviu o temor das pessoas. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Percebe aqui o tom de indignação de Davi. O quanto Davi estava pasmo, não por causa do gigante, mas por causa do medo do povo, por causa daqueles que não sabem aproveitar as oportunidades que Deus dá. As oportunidades muitas vezes são vistas como maldição. Meu Deus, quantas oportunidades já passaram por você e você deixou ela se jogar fora, ser jogada fora por causa da tua interpretação. Alguém que te faz um mal, um prejuízo que você tem, uma perda, uma dor, uma doença, são tudo oportunidades, bênçãos de Deus na tua vida, para você poder glorificar o nome dele na dor, na perda, no sofrimento. Jó soube aproveitar a oportunidade. Quando ele estava perdendo tudo, inclusive seus filhos, ele dizia: foi o Senhor que me deu, o Senhor está tomando, bendito seja o nome do Senhor, e adorava. Os irmãos percebem que não há maldição na vida do crente, que quando vocês ficam irados, quando vocês estouram, ou quando vocês caem depressivos, vocês fazem isso porque estão olhando para as oportunidades como uma maldição e não como uma bênção. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros de altura. Parou, chamou as tropas de Israel e desafiou. Hoje afronto as tropas de Israel, disse Golias. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Percebem, meus irmãos, que aqui eles estavam vendo aquela grandiosa oportunidade dada por Deus, com capricho para eles. Estavam vendo como uma maldição e tremiam e choravam e ficavam espantados. Até que um jovem ouviu. Golias falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Enquanto os grandes viam Golias como a causa da derrota deles,
o desprezado Davi via Golias como uma oportunidade de revelar o poder de Deus. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, pois subiu para afrontar a Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? Como é que vocês aceitam isso? Como é que vocês admitem isso? Para vencer o desafio de ser o menor, é preciso que você saiba honrar as pequenas oportunidades. É preciso ainda que você saiba enxergar também as maiores oportunidades. Quanto pior for a tua situação, maior é essa oportunidade que você está recebendo de Deus. E aí você estará pronto para resistir toda a oposição. Porque da mesma forma que Davi iniciou sua carreira de soldado fiel de Deus, honrando as pequenas coisas, ele também teve que enfrentar muitas oposições, inclusive da sua família. Não pense que porque você enxerga as oportunidades vai ser tudo fácil, enfrentar só o problema. Não, você vai ter que enfrentar muitas vezes o problema, inclusive a tua própria família. Veja só, enquanto Davi estava ali pasmo com tudo aquilo, perguntando aos homens o que estava acontecendo, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. O irmão mais velho ficou irado contra Davi e ainda o caluniou. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Deixaste as ovelhas abandonadas só para vir aqui rir da guerra, assistir uma guerra. Eu conheço a tua presunção e a tua maldade. E como fazer, meus irmãos? Quando você tem dois problemas grandes diante de você, você tem a oportunidade que Deus te deu, você vai ter que enfrentá-la. Isso precisa de coragem e força. E agora vem pessoas que te amam atrapalhar a tua luta para honrar aquela oportunidade que Deus deu. Sabe o que Davi fez? A resposta de Davi foi o seguinte: respondeu Davi: que fiz eu agora? Ou seja, me acuse do pecado? É o que Cristo disse também. Lembram de Jesus Cristo? Por que me bates? Diz aonde eu errei. Davi está fazendo o mesmo. Por que você está irado contra mim? Eu fiz o que agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro. Ou seja, saiu do irmão e foi ainda investigar o que estava acontecendo para entrar dentro da oportunidade e aproveitá-la. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que o mandou chamá-lo. É lógico, Saul só estava vendo pessoas falando, engrandecendo o gigante, maximizando aquele gigante, falava coisas grandes e se diminuíam. E agora chega um rapaz que começa a falar ousadamente e está indignado. Saul diz: peraí, o que é que esse menino tem? Chama ele aqui. E aí vem a oposição dos líderes. Você pode encontrar oposição em mim. Você pode encontrar aqui na igreja oposição em Sandro, em Van, em algum dos diretores da igreja, no pastor Marcos. Por que não? Somos falhos. Se você tem uma missão a cumprir para Deus, pode ser que a gente queira ser uma barreira, que foi o que Saul fez. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir à peleja. Não poderás ir à peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro
desde sua mocidade. Então o homem era treinado, o homem era valente, e aí Saul proíbe de ir. E como você pode encarar essa oposição para que sua oportunidade não passe? Faça como Davi. Mostre o quanto você foi fiel nas pequenas coisas. Mostre o quanto Deus já te livrou de outras coisas grandiosas. Que foi o que Davi disse. Contou suas histórias, suas lutas, para proteger as ovelhas, para ser fiel naquele pequeno cuidado. E ele disse a Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Não tem como não resistir. Até porque, lembram? Davi estava cheio do Espírito Santo. Não tem como resistir ao Espírito Santo. E aí Saul aprova. Mas aí vem outra oposição, para que Davi não consiga dar cabo de sua missão de aproveitar a grande oportunidade de louvar a Deus, de honrar o nome de Deus. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então agora tem outro problema. Saul queria que ele fosse mais protegido, com armadura, com armas, mas Davi nunca tinha usado e ele estava atrapalhado até para andar. Como resolver? Se as pessoas querem que você faça do jeito delas, como resolver para que você aproveite as oportunidades? É simplesmente abrir mão do jeito delas e fazer do seu jeito, com a habilidade que Deus te deu, com a capacidade que Deus deu singularmente a você. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, num surrão. E, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E aí ele vai com as armas que ele tem, com a habilidade que ele possui, que recebeu de Deus. Mas também ele precisou enfrentar a oposição dos críticos, daqueles que não acreditam na capacidade, daqueles que não acreditam naquilo que você pode fazer diante de uma oportunidade. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Como sempre, o próprio pai o desprezava, os irmãos o desprezavam, porque o inimigo não iria. O desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Palavras assim, vindas de alguém tão poderoso em guerra, é de fazer tremer qualquer um. Palavras que coloquem você para baixo, que diminua você, que mostre que você não pode e que tentam fazer você recuar diante da oportunidade que Deus te deu. Realmente pode fazer com que você recue. Mas Davi não recuou. Observe a resposta de Davi para o seu maior crítico. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres
e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Perceba, Davi aqui está trazendo toda a honra e toda a glória da luta para o próprio Deus. E ele não está colocando-se como sendo o centro das atenções. Ele ainda chama para a honra de todo o povo. E ele vos entregará nas nossas mãos. Isso é uma vitória nossa, que vem do próprio Deus. Davi enfrentou esse gigante. Os irmãos sabem o que aconteceu. Ele venceu. Ele arrancou a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Este gigante, as pessoas que estudam a respeito dessas guerras e desses, imaginam que só a couraça, a armadura do peitoral de Golias pesava cerca de 60 quilos. A lança, a Bíblia diz que só a ponta dela era de 7 quilos. Imagine a guerra que Davi estava por travar. Então, para finalizar, eu quero dizer que para vencer o desafio de ser o menor, você precisa saber honrar as pequenas oportunidades. Não deixe passar, por mais simples que seja. Seu filhinho, sua filha, uma criança na rua, qualquer coisa que você possa fazer para tornar a vida dessas pessoas melhores, faça. Não pense que é pouco. Para aproveitar as pequenas oportunidades, é preciso saber enxergar. E aí você vai enxergar também as maiores oportunidades. E por fim, você estará pronto para resistir a toda oposição. Os frutos foi Davi derrotar Golias, arrancar-lhe a cabeça, todo o povo ver, se levantar em júbilo e perseguir os filisteus. Davi mudou o ânimo de todos eles. Aqueles frouxos, tremendo, que deixavam passar a oportunidade e agora aprenderam com Davi como é que se aproveita as oportunidades. Todos, então, homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus. É assim que vai acontecer com os irmãos, se vocês fizerem isso. Agora lembrem-se, não importa o tamanho que você tenha, a força que você tenha, a capacidade cognitiva que você tenha, Deus, Ele quer te usar. E Ele vai usar se você souber valorizar as pequenas coisas que Ele te confia. Para encerrar, eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. E observem o que o apóstolo Paulo chega a dizer aqui, versículo 9 e 10. Primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que ele está dizendo, olha, Jesus Cristo me fez grande, mas mesmo assim, ele me escolhendo para ser apóstolo, eu sou o menor de todos os apóstolos. Agora, o que ele diz depois, é o que tem tudo a ver com o que nós vemos hoje. O 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu quero trocar essa palavra trabalhei por oportunidade.
Porque ela é isso. As oportunidades que você tem são os trabalhos que Deus te confia. Então vamos ler todos juntos. E quando chegarmos em trabalhei, vamos dizer: aproveitei as oportunidades. Leiamos. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, aproveitei as oportunidades, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que Deus faça com que os irmãos saibam aproveitar toda oportunidade que Ele lhes concede. Deus abençoe os irmãos. Amada igreja, muito bom quando nós percebemos aqueles que estavam atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus nos disse que Ele nos deu nesse ano de 2022 365 dias de oportunidade. E pela sua bondade, Ele irá dar mais oportunidade nesse ano que está se iniciando. Que nós possamos não deixar passar as oportunidades que agora irão surgir nesse ano de 2023. E principalmente aqueles a qual é para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento da Igreja de Cristo. Cristo nos mostrou, através da sua palavra, o nosso Deus, que Davi trabalhava em todos os sentidos, cuidando das ovelhas, fazendo os mandatos do seu pai, mas também quando era vindo da parte de Deus, e mexiam com as coisas que eram de Deus, nós vimos que ele era fiel em todos os sentidos. Nós iremos, em resposta ao nosso Deus, lermos mais uma vez o versículo que nós lemos anteriormente, da mesma forma. Agora está de vermelho o que vocês irão ler. Isaías capítulo 6, versículo 8, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que nós possamos, esse ano que está iniciando, nós iremos nos colocarmos de pé. E antes de louvarmos com esse canto ao nosso Deus, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, mais uma oração de gratidão ao Senhor por essa virada de ano a qual Deus está nos concedendo, mais uma oportunidade, uma chance de estar iniciando um ano e na presença do nosso Deus. Eu mesmo vou orar, depois cantaremos esse hino ao nosso Deus. Feche os nossos olhos, glorifica o nosso Deus, ore, agradecendo esse Deus tão maravilhoso. Oremos ao Senhor. Grande e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, quão maravilhoso é poder, Senhor, estar na tua presença, mesmo sabendo que não somos merecedores. Mais uma oportunidade a qual está nos dando, Senhor, ou está dando ao teu povo, Pai amado, em uma virada de ano. Sabemos que muda o calendário, mas sabemos que tu és o mesmo Deus, nós somos o mesmo povo escolhido por ti, e que nós possamos, através da tua palavra, o que ouvimos esta noite, colocarmos em conformidade em nossas vidas, ó Pai amado. Que as oportunidades que deixamos passar, os trabalhos que nos colocasse, Senhor, ou colocasse em nossas mãos, nós desprezamos. Que esse ano possamos fazer um voto ao Senhor, renovarmos o nosso pacto como homens e mulheres, como ovelhas do teu rebanho, Pai amado, a sermos mais fiéis ao Senhor. Que a tua graça, assim como é derramada sobre a tua igreja e toda a face da terra, possa estar sendo cada dia mais transbordando em nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, ser fielmente povos santos
aquele a qual o Senhor escolheu, predestinou, determinou antes que existisse, meu amado. Obrigado, Senhor, por essa virada de ano. Obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Se fôssemos falarmos aqui, Senhor, o que temos de agradecer a Ti, passaremos, Senhor, dias, meses e anos. Porque sabemos que a Tua graça, a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua bondade é infinita. E nós nos alegramos por tudo, Senhor, que de antemão já tens preparado para cada um do Teu povo. Nos ajuda, Senhor, mediante a Teu Espírito Santo. Nos capacita, Senhor, a este ano sermos mais fiéis a Ti, temos mais compromisso com a Tua obra, temos mais discernimento através do Teu Espírito Santo. A escolheremos sempre, ó Pai amado, ao Teu primeiro lugar, o reino, como diz a Tua palavra. Meu Deus, obrigado por tudo, Senhor, que nós possamos continuarmos aqui em Tua presença, Te glorificando, Te exaltando, porque sabemos, Senhor, que a Tua graça, como diz a Tua palavra, é melhor do que a vida. Sabemos que é dela que nós necessitamos e precisamos para caminharmos fielmente esse caminho ao qual nos chamaste. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por cada vida, por esse momento, por tudo, principalmente pela palavra a qual trouxeste, Senhor, nessa virada de ano, que ela possa fazer morada em nossos corações e nos transformar mais um pouco na Tua presença. Eu te peço isso, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e também te agradeço. Amém e amém. Mas, irmãos, um hino de número 52. Glória,
acrescentar, amados irmãos, nós hoje estamos terminando nosso culto ao nosso Deus, mas sabemos que iremos nos confraternizarmos ali atrás, iremos fazer mais uma oração pela alimentação física, alimentamos o nosso espírito, nos alegramos na presença do nosso Deus, e como falamos, estamos alegres por estarmos iniciando um ano novo na presença de Deus. Ano passou-se, essa semana praticamente todas as redes de TV fizeram a retrospectiva dos acontecimentos de 2022 e irá iniciar uma nova jornada. Oportunidades sempre irão surgir da parte de Deus, que nós possamos, através da palavra como ouvimos, não deixarmos passar esse ano. Nos esforçamos tanto com a nossa vida secular, com o nosso dia a dia, com a nossa labuta direto, Como eu falei, muda um ano, mas praticamente os dias continua a mesma coisa. Iremos para casa, iremos descansar, amanhã se o Senhor nos derramar graça, continuaremos trabalhando, e assim, se Deus nos conceder, iremos passar mais dias após dias, mais os dias e as oportunidades que nós falamos muito mais, não aquelas que almejamos só fisicamente, mas a oportunidade a qual Deus nos dá para mudarmos espiritualmente. Nós desejamos em Cristo alcançarmos nossos familiares, amigos, e para isso temos que aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá na vida espiritual. Eu passo a palavra mais uma vez ao nosso evangelista irmão Júnior, que vai fazer mais uma oração pela alimentação ali atrás e falar mais alguma coisa à amada igreja. Oremos, irmãos, pelo alimento, pelas bênçãos que Deus tem nos concedido.